E aí, pessoal, tudo pronto para um mergulho realmente profundo no Juizado Especial Criminal, o famoso JECRIM? A gente vai dissecar aqui os pontos que são cruciais para quem está na batalha dos concursos para o Ministério Público, de um jeito bem direto, sem enrolação. Se a preparação está a todo vapor, esse material aqui é para dominar o tema de vez. Vamos nessa? Para a gente entender o JACRIM, é fundamental voltar na origem de tudo. Ele não é uma invenção qualquer, é um comando que veio lá da Constituição de 88. Pensem comigo. O sistema de justiça comum estava e ainda está completamente abarrotado, lento, especialmente para lidar com aqueles crimes menores. Qual foi a solução genial da Constituição? Criar uma espécie de válvula de escape, um caminho mais rápido e focado em resolver as coisas no consenso. E aqui está o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. Primeiro, a gente vai entender o modelo, a filosofia por trás dele. Depois, vamos delimitar o campo de jogo, o que ele julga e o que ele não julga. Em seguida, o coração do sistema, as medidas despenalizadoras. E para fechar com chave de ouro, aquilo que faz toda a diferença na prova, o que os tribunais superiores estão dizendo sobre o assunto. Então, vamos para a nossa primeira parte. É muito importante ter isso em mente. O JECRIM não é só um fórum diferente, com um juiz diferente. Não. Ele é um novo modelo, uma nova forma de enxergar e de tratar o conflito penal. A Lei 9.099 deixa isso bem claro nos seus objetivos. O foco muda completamente. A prioridade número 1 é reparar o dano que a vítima sofreu e fazer as partes conversarem, buscarem um consenso. A pena, a punição, fica em último plano. E, mesmo quando ela acontece, a preferência é sempre por penas que não levem ninguém para a cadeia. Isso tudo nos leva a um conceito-chave, que é a despenalização, ou, como alguns doutrinadores preferem, a descarcerização. A ideia não é deixar impune, mas sim evitar o encarceramento a todo custo para essas infrações menores. E para esse modelo todo funcionar, ele se apoia em 5 princípios básicos. Para nunca mais esquecer, é só usar o mnemônico SÓ-ICE: simplicidade, oralidade, informalidade, celeridade e economia processual. O que isso quer dizer na prática? Menos papelada, mais conversa, menos formalidade e um processo que anda muito mais rápido e barato. É basicamente o oposto do rito comum. Certo, já entendemos a filosofia do JECRIM. Mas na vida real, o que ele julga exatamente? Agora a gente vai delimitar o território dele, ou seja, definir a sua competência, que é, sem dúvida, a chave para entender todo o resto. E a resposta para essa pergunta está toda na definição de infração de menor potencial ofensivo, a famosa input. O critério aqui é matemático, é objetivo, não tem discussão. Pega todas as contravenções penais, sem exceção, e junta com todos os crimes que tenham pena máxima de até 2 anos. Se o caso se encaixa aí, a competência, em regra, é absoluta do JECRIM. Mas, muita atenção aqui, porque é aqui que o examinador gosta de pegar a gente, no concurso de crimes. Para saber se o caso fica no JECRIM, a gente aplica o que a doutrina chama de teoria da pior hipótese. Se for concurso material, a gente soma as penas máximas. Se for formal ou crime continuado, a gente pega a pena mais grave e aplica o aumento máximo possível. Se esse resultado final passar de 2 anos, adeus JECRIM. O caso vai para a Justiça Comum. E a lista de exceções não para por aí. A competência do JECRIM também vai embora se houver conexão com crimes mais graves, se o réu sumir e não for encontrado para citação ou se a causa for complexa demais. Mas os 2 pontos que precisam estar tatuados na memória são estes: a proibição expressa para crimes da Lei Maria da Penha e para os crimes militares. Para esses 2, simplesmente não se aplica a Lei 9.099. Ponto final. Certo. Agora vamos para o coração do sistema, para as ferramentas que fazem essa tal de justiça consensual virar realidade no dia a dia do fórum. A primeira medida, e a mais simples, é a composição dos danos civis. Pensem nela como um acordo puramente cível, para reparar o prejuízo. Assim que a vítima e o autor do fato chegam a um acordo e o juiz carimba a homologação, essa decisão já vira um título para ser executado no cível. Mas o mais importante é o efeito penal, que é fulminante. A vítima, ao aceitar o acordo, renuncia ao direito de processar criminalmente. E aí extingue-se a punibilidade. Acabou o problema penal. A segunda ferramenta é a famosa transação penal. Aqui, o Ministério Público entra em cena e faz uma proposta para o autor do fato. Uma pena alternativa, tipo uma multa ou prestação de serviços, para nem começar o processo. O pulo do gato aqui é este: se a pessoa aceita e cumpre, a transação não gera reincidência nem maus antecedentes. É como se fosse uma punição que não suja a ficha criminal. Mas, claro, fica um registro para impedir que o mesmo benefício seja usado de novo nos próximos 5 anos.
Por último, temos a suspensão condicional do processo, o sursis processual. E aqui, muita atenção. A regra para caber é diferente. Ela vale para crimes com pena mínima de até 1 ano. E o momento também é outro. Ela acontece depois que o MP já ofereceu a denúncia e o juiz já recebeu. O processo fica, digamos, congelado por um tempo, enquanto o acusado cumpre algumas condições. Se tudo der certo, no final desse período, a punibilidade é extinta. E esse quadro é perfeito para a gente consolidar e nunca mais confundir. Olhem só, a composição parte das próprias partes lá no comecinho e já extingue a punibilidade. A transação é uma proposta do MP antes de ter denúncia e o objetivo dela é evitar que o processo comece. Já a suspensão, também do MP, acontece depois que a denúncia foi recebida e serve para suspender um processo que já começou. Dominar essa tabela é meio caminho andado. Agora, vamos para o gran finale. A parte que separa quem passa de quem fica pelo caminho num concurso de alto nível. A jurisprudência. É aqui que o STF e o STJ nos dizem como a lei deve ser interpretada na vida real. É o que cai na prova. E vamos começar com peso. Súmula vinculante número 35 do Supremo Tribunal Federal. E se é vinculante, não é sugestão, é regra. Todo juiz, todo tribunal no Brasil tem que seguir. Ou seja, isso aqui não tem como não saber. E o que ela diz é algo fundamental. A transação penal não faz coisa julgada material. Traduzindo, se o autor do fato aceita o acordo, mas não cumpre o combinado, o jogo não acabou. A situação volta para a estaca zero. O Ministério Público recupera o direito de oferecer a denúncia e começar o processo penal. O acordo é uma chance, não um passe livre. Agora, descendo o degrau, vamos para o STJ. Súmula 536. O tema aqui é um dos mais sensíveis e recorrentes em qualquer prova. A aplicação do JACRIM em casos de violência doméstica. E essa súmula veio para colocar uma pá de cal na discussão. Ela cristaliza o que a Lei Maria da Penha já apontava. Não existe espaço para os benefícios do JACRIM, como transação ou suspensão do processo, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. A lógica aqui é que a proteção da vítima, nesse contexto, é muito mais importante do que a busca pelo consenso. E para fechar a parte de jurisprudência, uma rodada rápida de outras teses que despencam em prova. Primeiro, os tribunais já bateram martelo que a proibição do JACRIM na justiça militar é perfeitamente constitucional. Segundo, no rito do JACRIM, para agilizar, a intimação do defensor público não precisa ser pessoal. Terceiro, e muito importante, o sursis pode ser revogado mesmo depois do fim do período de prova, se descobrirem que o réu aprontou alguma durante a vigência. E por último, aquela regra de 5 anos para não poder ter uma nova transação também vale, por analogia, para a suspensão condicional do processo. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão que vai além da letra da lei, daquelas que podem aparecer numa prova oral. Esse modelo todo de justiça consensual, focado em acordo, em rapidez, ele é mesmo um avanço para a eficiência do nosso sistema penal? Ou será que ele é um atalho arriscado, que ao evitar o processo formal, acaba passando uma perigosa sensação de impunidade para a sociedade? E aí, essa análise densa ajudou a clarear as ideias para os estudos? Se a resposta for sim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar aquele like. Isso dá uma força enorme para a gente continuar produzindo conteúdo focado e de qualidade para a sua aprovação. Um abraço e até a próxima!